Você já se perguntou o que tem dentro de uma folha, uma caneta ou até de uma cenoura, por exemplo? E você já se perguntou como os cientistas sabem quais são os elementos que compõem aquele material? Então, é isso que a gente vai ver hoje. O meu nome é Mabel. E o meu é Giovana. E a técnica que a gente vai ver hoje é a espectrometria de fluorescência de raio-x. E a gente pode dizer que ela é responsável por fazer uma análise quantitativa e qualitativa dos elementos químicos. Ou seja, ela vê quais são os elementos químicos que tem dentro da sua amostra e em que quantidade eles estão presentes. Importante que a gente saiba que essa técnica não consegue identificar moléculas. Então, você não sabe parte de qual molécula o seu elemento químico faz parte, mas você sabe que ele está presente em uma determinada quantidade. Com essa técnica, você consegue ver se tem alumínio, se tem chumbo, se tem níquel na sua amostra. A primeira evidência da aplicação de raio-x para a análise elementar foi descrita por Barkla no começo do século passado, a partir da observação dos espectros característicos de raio-x. Foi esse estudo, inclusive, que rendeu a ele o Prêmio Nobel de Física de 1917. De maneira geral, as aplicações dessa técnica são diversas. Na área do meio ambiente, por exemplo, vários estudos podem utilizar a fluorescência de raio-x. No agronegócio, por exemplo, é possível identificar níveis de agrotóxicos nos alimentos por meio de fluorescência de raio-x. Isso porque os agrotóxicos têm um monte de metais pesados. O níquel, por exemplo, é extremamente citotóxico e a prata é bactericida. Então, eles são muito utilizados. Se você tem, por exemplo, uma plantação de cenouras com aplicação de agrotóxico, você pode até fazer uma análise para saber se aquele níquel passou para o seu alimento ou não. Já na indústria, você pode usar essa técnica para avaliar se o seu produto contém exatamente aquilo que você de fato deseja. Nas siderúrgicas, você poderia querer que o seu aço contenha uma determinada porcentagem de ferro, e para se certificar de que o seu processo de produção esteja funcionando certinho, você pode usar essa técnica para saber se tem exatamente aquilo que você deseja. Para começar a explicar como essa técnica funciona, vamos falar um pouquinho mais sobre o que exatamente é o raio-x. Por definição, ele é uma onda eletromagnética de comprimento de onda de 0,1 a 10 nanômetros. Ele viaja em linha reta e na velocidade da luz. Não tem transferência de massa, também não tem carga. Não é afetado por nenhum tipo de campo elétrico. Ele está sujeito à absorção, dispersão e difração, assim como todas as ondas eletromagnéticas. Apesar de não ter carga, ele possui uma energia muito alta, o que faz com que ele tenha capacidade de tirar elétrons de átomos, e por isso é chamado de ionizante. Por causa disso, ele é capaz de alterar as propriedades elétricas de gases, líquidos e sólidos. Isso faz com que seja muito perigoso ao interagir com organismos. Como não tem cheiro e nós não vemos, se ele interage com a nossa estrutura biológica, pode causar danos. Logo, é importante sabermos que precisamos prestar muita atenção ao trabalhar com raio-x. Mas enfim, agora que já entendemos o que é o raio-x, precisamos entender o que é o fenômeno de fluorescência de raio-x. Tudo começa com um átomo sendo exposto a uma fonte de radiação de alta energia, como o raio-x, radiação corpuscular, que pode ser um íon, partícula beta-negativo e até raios gama. O importante a saber é que é um monte de energia, e como ela é quântica, essa energia é tão alta que ela é transparente para os elétrons que estão nas camadas mais distantes do núcleo. Ela vai interagir justamente com os elétrons mais próximos do núcleo, porque no núcleo ela não consegue entrar, já que para isso eu precisaria de energia nuclear, que a gente não tem, mas a gente tem uma energia e uma frequência muito alta. Então, esse elétron que está na camada mais interna do núcleo vai ser ionizado, ou passa para uma outra camada superior. Quando isso acontece, como vocês podem ver na animação, é como se o lugarzinho que ela ocupava antes ficasse vago. Vamos imaginar que é como se fosse um ônibus lotado. Os elétrons mais próximos do núcleo são aqueles que têm estado de menor energia. Logo, eles são as pessoas que estão sentadinhas. As pessoas que estão em pé são os elétrons que estão mais longe do núcleo. Quando uma pessoa que está sentada sai, é óbvio que as que estão em pé vão querer o lugar dela, que vamos dizer é mais confortável. Isso também acontece quando o elétron é tirado do átomo. Outro, de camada mais externa, vai querer pegar o seu lugar. Só que vamos pensar que a pessoa que estava em pé estava gastando energia para se manter naquela posição. E ao se sentar, o que vocês acham que ela faz com essa energia extra?
ela dispensa, porque ela não precisa mais daquela energia. No mundo quântico, é a mesma coisa. Quando um elétron passa de uma camada mais externa para uma mais interna, ele tem que liberar essa energia extra. E ele faz isso na forma de raio-x. E é isso que a gente chama de raio-x característico. Mas a gente tem que pensar que como os átomos são diferentes, as suas energias internas também são diferentes. Ou seja, se eu tenho 28 prótons em um átomo, a atração do elétron que está na camada L e passa para a camada K é uma. Se eu tenho 80 prótons, você não acha que o elétron vai ser atraído com muito mais intensidade? A energia liberada é maior, e isso vai acontecer diferentemente para cada um dos átomos. Então é por isso que a gente diz que o raio-x característico é único para cada um dos átomos e também para cada transição eletrônica. E é a partir dessa energia que os equipamentos de fluorescência conseguem identificar os elementos das substâncias. Sabendo disso, vamos entender então como funciona o equipamento de espectrometria de fluorescência de raio-x. De maneira geral, ele é composto por 3 partes principais: a fonte, a amostra e o detector. Como a gente já viu, para ter fluorescência de raio-x, precisamos de uma fonte de radiação de alta energia, que vai iluminar a nossa amostra. Quando essa radiação atinge essa amostra, ela vai interagir e excitar os átomos, e esses é que vão emitir seus raios-x característicos. E quem vai enxergar essa emissão? O detector, que é a terceira parte importante do nosso equipamento. Falando especificamente da fonte, a gente tem 2 tipos de fonte de radiação dentro desses equipamentos. Elas podem ser fontes de elétrons ou fontes de raio-x. Vou explicar isso melhor. Dentro do equipamento tem uma lâmpadazinha com um filamento e uma certa resistência. Ao passar uma corrente nesse filamento, por efeito Joule, essa corrente é tão alta que aquece o filamento. A energia térmica transfere energia para esse material que começa a liberar elétrons livres. Metal tem um monte de elétron livre. Esses elétrons são então acelerados por um anodo e um catodo. O elétron vai correndo para o anodo e bate direto na amostra, deixando uma energia nela que excita os átomos, gerando raio-x, como eu acabei de explicar. Quando os elétrons batem diretamente na amostra, dizemos que é uma fonte de elétrons. No outro tipo de fonte, você põe um anteparo, que pode ser de ródio ou tungstênio, para meio que atenuar essa energia alta dos elétrons antes que ela chegue na amostra. Os elétrons vão bater nesse alvo, pode ser de ródio, por exemplo, excitar os átomos e eles vão emitir raio-x característico do ródio. Esse raio-x característico do ródio é que vai servir de fonte para iluminar a amostra. E aí acontece aquele mesmo processo de fluorescência que a gente já explicou. A ideia aqui é que o raio-x característico do ródio possui uma energia que também é alta o suficiente para excitar a amostra, mas é menor que a energia dos elétrons. Quando a gente tem um anteparo, dizemos que essa é uma fonte de raio-x. E isso é o que as pessoas mais confundem. Seja qual for o tipo de fonte, a amostra sempre vai emitir raio-x característico. O mecanismo é sempre o mesmo. A escolha do tipo da fonte vai se refletir no tipo de amostra que você vai analisar. Se você for analisar uma cerâmica, óxidos, metais, que são minerais, a fonte de elétrons é excelente para isso. Vai sem medo de ser feliz. Mas, se você for analisar um composto orgânico, uma folha, um pedaço de tronco ou uma hortaliça, os elétrons são tão acelerados que vão queimar a sua amostra. Então, é melhor usar uma fonte de raio-x. Agora vamos falar dos detectores. São eles que vão enxergar o raio-x fluorescente que tem um comprimento de onda e uma energia específica característicos de cada elemento. Existem 2 tipos, o que mede a energia e o que mede o comprimento de onda. Na verdade mesmo, são 2 formas diferentes de medir a mesma coisa. A energia pode se relacionar com o comprimento de onda pela fórmula que diz que energia é igual a constante de Planck vezes a velocidade da luz no vácuo dividido pelo comprimento de onda, certo? Como a gente pode ver pela fórmula, então, a energia está relacionada com o comprimento de onda, o que quer dizer que a gente pode usar os 2 tipos de detectores para analisar o raio-x que está saindo da nossa amostra. Só que tem uma coisa,
Os detectores têm um limite mínimo e um limite máximo de detecção. Não existe um detector que consegue enxergar tudo. Por exemplo, existe alguma balança que meça desde 0,0001 grama até uma tonelada? Não tem! Existe uma que mede desde 0,01 grama até 100 gramas, por exemplo, e outra que mede de 1 quilo até 150 quilos. Não é mesmo? Então, com os detectores é a mesma coisa. E essa é a principal diferença entre os dois tipos de detectores: o tamanho do intervalo entre o limite mínimo e o máximo de detecção. Os detectores por dispersão de energia enxergam um intervalo maior de detecção. Emprega-se um detector de alta resolução, capaz de produzir pulsos eletrônicos proporcionais às energias dos raios-x. Já os detectores por dispersão de comprimento de onda enxergam intervalos menores de detecção. Utilizam para cada intervalo uma série de cristais e, por esse motivo, são muito mais precisos. Em compensação, eles também são muito mais caros. E é por isso que é muito difícil enxergar elementos leves, como hidrogênio e carbono, com essa técnica. Os detectores geralmente começam a medir a partir do sódio na tabela periódica. Ao final da análise, a gente obtém um gráfico, onde a altura do pico registrado no gráfico é proporcional à intensidade do raio-x emitido por um elemento, e esse, por sua vez, é proporcional à concentração desse elemento na amostra. Essa concentração depende do número de fótons que chega no detector, ou seja, quantos átomos iguais estão mandando para ele a mesma energia. Vamos falar agora do terceiro elemento essencial do nosso equipamento: a amostra. A preparação da amostra é extremamente importante para a análise e é diferente dependendo do tipo e do volume que eu tenho desse material. Em geral, nós temos 3 tipos de preparação: disposição em recipiente padronizado, pastilha prensada e a pérola. O recipiente padronizado nada mais é do que um cadinho de plástico, especificamente feito para o equipamento, descartado a cada uso. Embaixo, ele é fechado com um filme plástico que é próprio para ser exposto à radiação. Nesse caso, a amostra é simplesmente colocada dentro do cadinho, sendo importante que ela preencha pelo menos todo o fundinho do recipiente. Esse tipo de preparação é principalmente utilizada para amostras líquidas, orgânicas e para pós em pequena quantidade. Outra forma de amostra é a pastilha prensada. Nesse caso, a amostra é colocada em um molde e misturada na mesma proporção volumétrica com ácido bórico. A mistura é então usada para preencher a base do molde, que é depois preenchido com o mesmo ácido. Ao ser prensada, ela adquire resistência e fica no tamanho e formato ideal para ser colocada no equipamento. É recomendada quando você quer analisar pós e metais. A última forma de preparação da amostra é a pérola. É indicada para amostras em pó, como minérios e cerâmicas, que são materiais em que o tamanho dos grãos e os efeitos minerais podem gerar grandes erros analíticos. A ideia aqui é fundir a amostra com metaborato de lítio e fazer um material vítreo, que permite uma análise mais precisa dessa amostra. Agora que a gente já falou dos elementos que compõem os nossos equipamentos, vamos falar em como é a integração deles. Para te ajudar a relembrar tudo que a gente já falou, fizemos um resumo. Então, são 2 tipos de detectores, o que analisa a energia dispersada, que representamos pela letra E, e o que analisa o comprimento de onda, de letra W. E temos 2 tipos de fontes, a que emite elétrons secundários, e que chamamos pela letra S, e a que emite raio-x, representada pela letra X. De maneira geral, as fontes de elétron, como a gente já viu, são muito destrutivas para a amostra e, por isso, não são muito usadas para as análises de fluorescência de raio-x. Os equipamentos que usam a fonte de elétron costumam ser menores e ficam acoplados aos microscópios eletrônicos de varredura, só como um acessório. Esse da foto está acoplado ao MEV que temos no laboratório da Unesp de Guaratinguetá. Mas os equipamentos mais comuns mesmo são os chamados EDX, ou seja, aqueles que possuem um detector de energia e uma fonte de raio-x. Os preços desse tipo de equipamento estão na faixa de 40 a 80 mil dólares. Por último, temos os chamados WDX, aqueles que têm uma fonte de raio-x e um detector por comprimento de onda.
Como esses detectores são mais precisos, esses equipamentos são mais sofisticados e, por isso, mais caros. Para poder ilustrar melhor para vocês, nós visitamos o Laboratório de Fluorescência e Difração de Raio-X da USP de Lorena e acompanhamos a realização de um experimento desse tipo. O modelo de equipamento que eles têm lá é o Zetium, da empresa Panalytical, que tem uma tecnologia que integra os dois tipos de detector, o que faz com que ele consiga enxergar uma gama maior de elementos. Lembra da balança? Então, é como se nós tivéssemos duas balanças com escalas diferentes, o que faz com que a gente consiga medir objetos com uma variação maior de massa. Segundo o manual, ele é teoricamente capaz de identificar todos os elementos da tabela periódica entre o berílio e o urânio. Só que, segundo os usuários, a análise de elementos muito leves é muito difícil de fazer e, portanto, pouco usada. Ele funciona a partir de uma fonte de ródio e possui 11 cristais diferentes para os mais variados tipos de radiação. É interessante dizer que a fonte de raio-x se localiza no interior do equipamento e está dentro de uma câmara de chumbo, ou seja, os usuários não ficam expostos de maneira prejudicial ao raio-x. O valor do equipamento está em torno dos US$ 200 mil, também sem contar o preço de importação e os impostos. Nós começamos pela preparação da amostra, que foi, no caso, no formato de pérola. Nós começamos por misturar a nossa amostra com metaborato de lítio, que é um material formado por íons muito leves, no caso boro, lítio e oxigênio, ou seja, é um material que não interfere na leitura da amostra. Essa mistura foi então colocada em um cadinho de platina. Na imagem, vocês podem ver o cadinho, que é mais fundo, e o molde de pérola, que é mais rasinho. O cadinho com a mistura e o molde vazio são colocados em um forno a mais ou menos 1000 graus Celsius. Eles ficam lá por cerca de uns 20 minutos, que é o tempo necessário para a amostra e o metaborato de lítio fundirem. Essa mistura foi então derramada no molde, que tem que estar tão quente quanto ela para que não tenha perigo de que ocorra um choque térmico. Esse molde é retirado do forno e aí depois é só esperar esfriar. O resultado é a pérola, que é esse vidrinho redondo. Nesse caso em específico, ele ficou transparente, mas poderia ter cor, dependendo do que tiver na minha amostra. Se tivesse ferro, por exemplo, a pérola teria uma cor mais avermelhada. A amostra, então, foi colocada no equipamento de fluorescência de raio-x e, após mais ou menos uns 20 minutos, que é o tempo da análise, a pérola saiu de lá com uma cor diferente, por causa de toda a radiação a qual ela foi exposta. Como resultado da análise, trouxemos como exemplo esse espectro, que nos ajuda a explicar como o equipamento funciona. A ideia é de que se controle a energia incidente na amostra através da diferença de potencial do anodo e do catodo. Logo, menor energia acaba por permitir a detecção de átomos de raio-x característico de menor energia. Para lidar com essa variação, os 11 cristais são usados para direcionar os feixes. Cada cristal é específico para uma banda de energia. Quando o pico é detectado, o programa já te indica qual é provavelmente o átomo a que ele se relaciona e até qual é a transição eletrônica a qual ele corresponde. Essa indicação pode ser alterada manualmente caso o usuário discorde do programa. Um espectro diferente é gerado para cada tipo de cristal. Nesse espectro específico que a gente trouxe da imagem, a gente pode observar claramente os picos correspondentes às transições eletrônicas do cálcio. A amostra analisada era hidróxido de apatita, composto principalmente por cálcio, o que só vem a mostrar mais uma vez a eficiência desse método de análise. E essa, pessoal, é apenas uma das formas pelas quais os cientistas sabem o que compõe cada coisa. Esse vídeo foi feito como trabalho final da matéria de poluição e radioatividade dentro do programa de mestrado em Engenharia Civil e Ambiental da Unesp. Por isso, nós gostaríamos de agradecer a Maria Lúcia, a Malu, que foi a nossa professora dessa matéria. Também queríamos agradecer a professora Ana Maria, da Unifesp, que nos deu uma verdadeira aula sobre o assunto, e também a pós-doutoranda Maria Luísa, que nos mostrou tudo do Laboratório de Fluorescência e Difração de Raio-X da USP de Lorena. E é isso, pessoal! Muito obrigada pela atenção e até a próxima!